Mas a gente não pode deixar de falar de alguns pontos bem rapidamente, Hudson. O primeiro deles é em relação ao Cruzeiro, né? Você vai emprestado para o Cruzeiro e você chega num grupo assim, tava até vendo, né? Você jogou com a Rascaeta lá, enfim, um grupo muito bom tecnicamente também. E vocês foram campeões da Copa do Brasil. E eu queria falar que você falasse um pouco dessa sua passagem pelo Cruzeiro, que é uma passagem interessante, né? Que antecede um dos capítulos, talvez o pior capítulo da história do clube, que foi o rebaixamento de 2019. Então, talvez o torcedor cruzeirense tenha aquela imagem, pô, aquele time de 17, dá saudade. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse campeonato da Copa do Brasil e a sua passagem lá também, que foi muito boa. Cara, a minha ida pro Cruzeiro, aquele ano ali em 2017, o Cruzeiro foi uma grata surpresa, uma oportunidade incrível que eu tive na minha carreira. Eu tinha acabado de renovar meu contrato com o São Paulo, confesso que não esperava de sair do São Paulo naquele momento, mas por obra do destino e por causa do futebol, a gente tem que seguir algum, entender que alguns ciclos acabam para que outros comecem. E aquele time do Cruzeiro já tinha atletas multicampeões ali, né? Tinha Thiago Neves, tinha o Léo, Henrique, Fábio, né? Tinha o Dedé. Cara, era um time recheado de grandes atletas que já tinham sido campeões algumas vezes. E liderados por Mano Menezes, né? Que também é um treinador de muitos títulos importantes na carreira. E, e a torcida do Cruzeiro, cara, me recebeu de uma maneira tão saudável, tão de braços abertos, que a minha adaptação no Cruzeiro foi muito rápida, muito rápida. Parecia que eu já jogava no Cruzeiro há algum tempo. Eu sou mineiro, e aí eu não sei se é isso que facilitou a adaptação, mas me sentia muito bem, tanto morando em Belo Horizonte, quanto de indo pro treino, cara. Quando você tem prazer de ir pro treino, de viver o dia a dia do clube, de ficar mais tempo no clube do que o necessário, é porque você está num ambiente saudável. E aquilo dali refletiu no campo. A gente fez uma Copa do Brasil que a gente enfrentou São Paulo, eliminamos São Paulo, eliminamos o Palmeiras, eliminamos o Grêmio, que naquele ano foi campeão da Libertadores e talvez tinha o melhor time brasileiro do ano, e eliminamos o Flamengo na final. Então, assim, foi uma Copa do Brasil dificílima. A gente jogou contra os melhores clubes do Brasil e, e foi marcante para mim. É o meu principal título na carreira. Na semifinal foi o meu principal gol, o gol mais importante que eu fiz na carreira contra o Grêmio. E foi, até hoje, o torcedor cruzeirense, não só o torcedor, mas o clube em si me trata com muito carinho e eu sou muito grato por isso. Sou muito bem recebido lá, tenho as portas abertas e virei um torcedor, né? Você vira um torcedor naturalmente daquele clube, porque por tudo que aquele clube não só fez na minha vida, mas por você entender a grandeza do clube e entender o quanto que esse clube merece estar sempre no topo dos campeonatos. E, cara, falando ainda sobre essa campanha, né? Aquela final, o segundo jogo, teve muita pressão ali, né? Na arbitragem específico, né? Eu lembro, teve alguns lances no jogo contra o Flamengo, né? E também a pressão da torcida. Como é que foi ter esse primeiro título no Mineirão, cara? Cara, eu lembro que eu nunca vi uma festa assim, uma abertura de jogo tão incrível igual os caras fizeram lá no Mineirão. Mais até que no Maracanã. Modéstia à parte, a torcida do Cruzeiro, a organização, o staff ali que, que organizaram a final da Copa do Brasil daquele ano foi incrível, cara. E aí é clima de final contra o Flamengo, que a gente sabe que nunca é fácil jogar contra o Flamengo. O Flamengo vinha, acho que, de um jejum de títulos, então, assim, era importante ter aquele título ali para a gestão do clube. E, e foi uma final muito equilibrada, tanto que ela é decidida nos pênaltis. E o Arrascaeta, cara, que cara sensacional. E olha que ele ainda melhora no Flamengo, né? Ele já era muito bom no Cruzeiro, mas ele se torna melhor ainda no Flamengo. E, Ele enfim, era, aí Thiago rapidinho, Hudson, Neves. ele era muito tímido mesmo ou não? Sempre foi mais na dele, assim. Aham. Eu tinha os argentinos, né? Tinha ele, tinha o Romero, tinha o Ariel, tinha o Ábila. Tinha os argentinos que eles ficavam muito juntos,
Mas era um grupo muito unido, assim, de um vestiário muito brincalhão, todo mundo se dava bem, todo mundo conversava. Mas ele realmente ele tem um perfil mais na dele, não é o mais falastrão, não, com certeza não. Dentro desse cenário, se você jogou com talvez dois gênios, Arrascaeta e Ganso. O que faz, você que treinou ali no dia a dia, o que se assemelham os dois? E como você vê como esses caras são tão gênios, assim, de pensar tão à frente dos demais? Assim, eu acho que com inteligência, o Ganso ainda está um pouquinho na frente. Mas em termos de completo, de dinâmica e de pisar mais na área, fazer mais gols, o Arrascaeta ele se torna um atleta um pouco mais completo e mais versátil até, e até mais importante em certos momentos, né? O Arrascaeta, eu lembro que ele também conseguia algumas jogadas assim que a gente achava difícil de acontecer, achava meio que impossível, ele conseguia. Era um cara que tinha frieza na frente do gol. E você não, tem hora que você não sabe se o Arrascaeta é meia, se ele é atacante, se ele é extremo, porque ele é muito versátil e ele se adapta muito bem aos modelos de jogo. Ele é um cara que roda o campo inteiro. Ele é um cara que com a bola no pé, se ele consegue achar um passe com maestria, mas se ele tiver que finalizar, ele finaliza muito bem também. Enfim, é um jogador bem completo, o Arrascaeta, né? Cara, e aí a gente encaminhando para o final aqui, queria falar rapidamente também ali da sua passagem no Fluminense. Eu lembro que quando você chega, você disse que não pensou duas vezes, né, em aceitar o convite do Flu. E infelizmente acabou sofrendo com algumas lesões e tivemos um final não tão como talvez você esperaria. Se você puder falar um pouquinho do Fluminense. O Fluminense realizou dois sonhos meus. Um que era ser campeão no Maracanã e o outro que era fazer um gol no Maracanã. Eu sou de Juiz de Fora é muito perto do Rio. Aqui todo mundo é torcedor de times do Rio. E para mim jogar no Fluminense foi muito importante assim para minha carreira. Foi a realização de um sonho. Aí eu lembro que foi um convite do Angione junto com o Mário e o Odair Helma, que era o treinador. Eles me ligaram, fizeram um convite. Eu não pensei duas vezes e fui. A gente teve um primeiro ano assim feliz, conseguimos jogar de igual para igual com o Flamengo, que a gente sabe que era a melhor versão do Flamengo, era aquela de 19-20. E conseguimos classificar o Fluminense para Libertadores, que há algum tempo não classificava, com uma folha salarial bem enxuta, um time assim com bons jogadores, mas com pouquíssimas peças assim de estrela. A gente tinha talvez o Ganso, que era o maior deles. E aí no segundo ano eu tenho uma lesão, né? E aí eu praticamente não jogo em 2021. E o torcedor, ele, por um certo período, alguns até hoje, eles acreditam que o André não jogava por minha causa, né? Que o André tinha uma época que saiu na imprensa que ele ia ser emprestado, e aí eu machuca e ele não é emprestado mais, e é por isso que ele fica no Fluminense. E aí alguns torcedores meio que me culpam pelo André não estar tendo oportunidade. Mas aí é uma opção, não é uma opção minha, é uma opção sempre, né, da comissão técnica, da diretoria. E aí depois eu, lógico, né, eu machuco, não jogo mais, meu contrato com o Fluminense termina. Mas, cara, eu sou muito grato. Acho que foi uma passagem importante para mim, apesar que foi meu último clube, esperava ter jogado um pouco mais, mas realizei alguns sonhos, foram 2 anos, apesar da pandemia ter sido um ano bem difícil, né, para todo mundo. Mas minha família gostou muito de morar no Rio de Janeiro. A gente tinha uma vida bem saudável. Eu vivia bastante no clube. E, enfim, foi uma passagem difícil por esse ponto do ponto de vista da lesão, mas esportivamente, para mim, foi a realização de um sonho e de algumas metas que eu tinha na minha carreira que eu consegui cumprir.